Então, shalom a todos mais uma vez. Nós vamos iniciar agora o nosso shur sobre Pessach. Nós que não daríamos hoje justamente um shur sobre Pessach, porque estamos estudando já há alguns dias as leis, os princípios do judaísmo, os 13 princípios do judaísmo. Mas, na iminência de Hag Pessach agora, essa semana, eu vi a necessidade, dado que algumas pessoas, muitas pessoas, têm me procurado, têm perguntado como que faz, onde faz, como faz, é, como cacheiriza isso, como cacheiriza aquilo, o que eu faço com minhas panelas, o que eu faço com o meu fogão, o que eu faço com a minha geladeira. Então, com essas dúvidas, eu disse, vamos precisar fazer pelo menos um shiur sobre Pesach, para que eu consiga, de uma forma resumida e sucinta, abordar os principais temas de cacheirização e Agadá. Nós vamos iniciar sobre o tema cacheirização. Como nós vamos falar sobre cacheirização, eu vou ir na minha cozinha, explicar aqui os principais pontos de cacheirização, utilizando utensílios. Vocês podem perguntar, vou permitir que as pessoas perguntem um de cada vez, de preferência por áudio, mas de um de cada vez, tá bem? Para que não todo mundo não abra e não fique um pouco complicado, para que eu consiga atender a todas as perguntas e que a gente consiga dar seguimento também no Shure, o que é mais importante. Sobre a limpeza de Pessach, antes de partir para a cozinha. A limpeza de Pessach, ela deve ser feita em todos os cômodos da casa, em todos os locais da casa, em armários, guarda-roupa, dentro de bolso de paletó, dentro de calça, dentro de bolsas, malas de viagem, aonde vocês imaginarem na casa tem que limpar. Tem que limpar. Se tem criança, então, em cima de guarda-roupa, em todo lugar. A criança tá lá com bolacha, joga a bolacha em cima. Joga a bolacha em cima de onde tem lá o suporte da luz. Aonde vocês menos imaginam, pode ter hametz na casa de vocês. E é imprescindível que se faça uma busca completa, minuciosa. Hoje, escutando um shiur, achei uma frase bem interessante, bem engraçada e que é verdade, que pó não é hametz e a esposa de vocês não é Corban Pessach. Ou seja, por mais que vocês tenham que limpar, tenham que fazer toda a limpeza, não vão ficar malucos, não vão ficar desesperados, porque as mulheres na época de Pessach, que nós temos contato aqui em Israel e tudo, elas ficam desesperadas. É uma semana que não para, é faxina em todos os lugares. Então, sim, é importante ter essa faxina, é importantíssimo ser meticuloso, porém, sem ficar completamente desesperado com isso. Que seja uma limpeza completa, minuciosa, porém não precisa também se matar nessa limpeza. Que seja o suficiente. Então, por exemplo, eu recebi uma pergunta essa semana da Lídia e do Edivaldo, que eles vão viajar. Estão planejando viajar no período de Pêssar. O que fazer com a casa? Lídia, você tem que limpar a casa. A casa tem que ser limpa de uma forma superficial, não precisa ser uma limpeza meticulosa, como de uma pessoa que vai passar o Pêssar na casa, mas tem que ser uma limpeza superficial. E aí você pode viajar, fecha a casa antes de Pêssar e retorna depois de Pêssar. Não tem problema nenhum. Você tem que fazer a busca do Hametz, você tem que fazer a anulação do Hametz também, seja onde você estiver. E a venda do Hametz. Eu vou falar sobre a venda mais no finalzinho um pouquinho do nosso show. A mesma coisa com uma pessoa que tem carros, que tem caminhão de viagem, que tem caminhão que faz carreto e durante esse período de Pêssar ele não vai usar esse caminhão, ou tem mais de um carro e não vai usar esse carro no período de Pêssar. Ela pode não usar esse carro, também não fazer limpeza nenhuma nesse carro durante o período de Pêssar, tá bem? Então a pessoa que tem uma empresa, ela trabalha lá e ela fala assim, não, eu não vou utilizar esse ônibus no período de Pêssar. Eu não vou utilizar esse carro no período de Pêssar. Ou uma pessoa que tem várias casas de aluguel, ela fala, não, essa casa eu não vou usar. Então não precisa limpar essa casa. Mas quando você faz a anulação de Hametz, você tem que pensar em todos os seus imóveis. Mesmo que uma pessoa que morou, por exemplo, no seu imóvel, não seja judeu e você também nem for lá para ver se deixou alguma coisa, não. Está vago. E se ele deixou lá alguma bolacha, alguma coisa? É um Hametz que está em sua propriedade. Então a anulação do Hametz, ela vale para todos esses casos.
Agora eu vou lá para a cozinha. Eu acho que na cozinha eu vou conseguir explicar melhor para vocês como fazer essa nossa cacheirização do local. Deixa eu abrir aqui o meu. Deixa eu colocar aqui para todos me verem. Isso, estão me vendo, né? Tá mostrando para lá, assim. Vem cá. Ah, você não vai se ver? Não. Eu até preferia me ver, né? Então, melhor, né? É, né? Então faz aqui. Assim eu vejo. Assim eu me vejo. Todos me veem? Eu pus o copo com água pra você fazer no micro-ondas. Alguém pode falar alguma coisa só para eu ver se eu escuto? Tá tudo perfeito, Rafa. Tá tudo legal aqui, Rafa. Sim. A gente volta a falar sobre os... Então vamos lá. Sim. Bom, na cozinha existem pontos principais da cozinha. O primeiro ponto da cozinha é que ela tem que ser toda completamente limpa. Em todas essas fendas, por dentro da pia, em todos os locais pequenininhos, gavetas, armários, todos os locais de torneira. Em todos os pontos da cozinha, vocês têm que fazer uma limpeza muito meticulosa. Na cacheirização de utensílios, existem três... Alguém está enxergando o rabo ou só eu que não estou vendo? Todos estão me vendo? Sim, Rafa, tá Não. perfeito. Agora Não. ele já entrou na frente e bagunçou um pouquinho. Tá bom, então. Então vamos lá. Acho que todos estão me vendo agora. Tá ok. Então vamos lá. Então, na cacheirização de utensílios, três tipos de cacheirização especiais, que é Agalá, Libun e Sritá. Essas são as três principais formas de cacheirização que existem dentro da cachiruto judaica. Isso para todas as formas, para todos os tipos de cacheirização. Seja para Pêssar agora, ou para momentos, por exemplo, quando você tem um utensílio de carne que é passar para leite, isso não se faz constantemente, mas também vale. Então, os faradim têm costume de, justamente agora em Pêssar, como faz uma cacheirização completa, ou em utensílios novos, aí é o Tivlat Kli, e a limpeza total. Então, mas os faradim dentro de... Após Pêssar, tem um costume de que, se a pessoa quer usar um utensílio que era carne e vai usar para depois para leite, ou era leite e agora vai usar para carne, a cacheirização de Pêssar, ela é suficiente. Quem não estiver usando o microfone, por favor, poderia desligar, porque eu fico escutando aqui também, me atrapalha bastante. Então, vamos lá. Agalá. Agalá, como funciona? Aqui em Israel, nós temos um kumkum. Esse aqui é um dudihá, nós chamamos um kumkum. Ele funciona, ele aquece a água, nós ligamos aqui, ele aquece a água até a temperatura de ebulição. Como nós já vamos ver agora, vai sair uma fumacinha e a água já está quente. Além desse eletrodoméstico que esquenta a água, nós também temos aqui o Dudiham, que é um aquecedor de água para Shabbat. Tem aqui dois botões, onde ele ferve a água. Então a água pode ser fervida tanto aqui, nesse Dudiham, então aqui vai caber aproximadamente uns 5, 6 litros de água, quanto no kumkum. O kumkum, quando ele chega na temperatura de ebulição, nós vamos fazer aqui com essa parte da pia. Então, após estar muito bem limpa a pia, muito bem retirado toda a sujeira da pia, todos os orifícios, os buraquinhos da pia, estarem muito bem limpos, nós vamos pegar essa água quente, fervente, em estágio de ebulição, como nós vamos ver agora, que ela vai ferver, e aí a gente pode utilizar ela.
Pois bem, aqui a água ferveu, está saindo aqui a fumaça daqui do vapor da água. A gente pode ver que ela está em ebulição. Desligou sozinho, ó. Está saindo favor. Depois da água aqui estar totalmente limpa, nós vamos começar a jogar a água. Lógico, não vai ter nenhum tipo de utensílio por cima, né? Em todos os locais da pia. Torneira. Por dentro. Feito isso, a sua pia já espera esfriar, lógico, enxuga, aí a pia vai estar kasher para ser utilizada. Então esse é o processo de castização da pia, tá bem? O mesmo acontece com panelas comuns. As panelas comuns, porque nós falamos panelas comuns, eu não estou utilizando no caso agora a frigideira como um exemplo. A panela comum, acho que tem alguém com o microfone aberto, se puder fecharem todos, puderem fechar o microfone. Ok? Uma panela comum, uma panela que nós utilizamos para... Eu tiro aqui quem está com o microfone aberto, só um momentinho. Não gostaria de sair da reunião. Não, mas você está na reunião. Porque eu estou aqui com um problema aqui, mexendo no aparelho aqui, aí eu não tô conseguindo visualizar. É. Reinicia de novo aí, cara. Uhum. Aí tu entra de novo. É. Ok, Mas é o mesmo processo. Microfone. tá certo. Ó, Garcia, meu chapa. Cuidado com essas bebidas aí, viu, Eliardo? Rapaz, aqui é o posto, ó. Trabalho no posto. Você tá vendo, não? O senhor não enxerga, não, ó? Mas eu tô vendo não? um baia. Bar, aqui é loja de conveniência. O senhor tá vendo aqui agora? Bar é lá na Barra. Aqui é leste-oeste. Tá vendo aqui agora o senhor? Acho que ele tá enxergando aqui, tá usando óculos. Pino, tá sem som você, para mim aqui. Deu certo aí, Baru? Ainda não. Tá enrolado Não tá? aqui. Passe a tela do computador para frente. Passa a tela, vai passando o dedo na tela do computador que o senhor vai... É melhor ele reiniciar e entra de novo, tá entendendo? Bem ligeirinho. Eu tô vendo aqui haverá devorar, tô vendo um bocado de gente aqui já. Já tá devorando aí, tá vendo? Só passar a mão na tela. Você tá me vendo? Aqui, ó. Ainda não. Tá me vendo agora? Ainda não, peraí. Então sim. Ó. Deu certo, Baru? Ô, Ravi, seu áudio está fechado.
Desculpa, obrigado. Então, essa água, o processo de cacherização da panela é limpá-la muito bem, muito bem. Após a limpeza da panela sendo bem feita, nós devemos imergi-la em um utensílio maior, em uma lata de água fervente, junto com alguns ingredientes de limpeza. Teu áudio está meio baixo, não estou conseguindo te ouvir. Com veja, com detergente, com algum tipo de produto de limpeza. Essa panela sendo imersa dentro desse produto de limpeza, ela em estágio de ebulição, ela vai fazer com que essa panela se torne kasher. Isso também vale para diversos outros utensílios, por exemplo, garfos e colheres que sejam inteiramente metálicos, é o mesmo processo. Eles são limpos totalmente, muito bem limpos, imersos dentro de um utensílio com água fervente, com algum produto de limpeza. Ah, não quero fazer isso com os meus utensílios, com os meus talheres, não vou conseguir fazer isso em casa, mas eu tenho esses talheres assim que são totalmente metálicos. Como que eu cacherizo eles? Tem outra maneira? Tem. A maneira de cacherizá-lo é com o forno kasher, já vou explicar como cacheriza o forno. Colocamos todos esses talheres dentro de uma assadeira, colocamos o forno dentro do forno por meia hora aproximadamente, temperatura máxima, e aí os talheres também já estariam kasher lepesach. A ideia do processo de cacherização de todos esses utensílios é uma regra básica de kasherut, de que a forma com que a substância entra é a mesma forma com que ela sai. Então, uma panela que nós usamos para ferver um alimento, como sair daqui de dentro o hametz, com a panela sendo fervida. Tá bem? Não tenho agora como fazer esse processo de limpeza de panela, de imersão, de agalar com a panela, imergir em um local com água quente. Como eu faço, então? Eu posso limpá-la muito bem, ela não tendo sido usada nas últimas 24 horas com nenhum tipo de alimento hametz, e faço o mesmo processo da água quente. Então, eu venho aqui com a água quente, fervente, jogo em uma parte da panela, depois eu viro, jogo em outra parte da panela, depois eu jogo em outras partes. Ah, mas não é assim que faz Tevilat Kli, nunca vi isso, sempre é imersão. Todos os processos de imersão, onde todo o utensílio tem que ficar interno dentro da água, são quando tratamos de Kedushá. Isso aqui não é um caso de Kedushá, como é o Tevilat Kli. Tevilat Kli é uma questão de Kedushá, não é uma questão de limpeza, de purificação do utensílio. Então, essa é a forma de se purificar a panela, juntamente com a tampa. A frigideira. Frigideiras e assadeiras, ou é o mesmo caso da plata, não dá para cacherizar. É incacherizável, não se cacheriza nem frigideira lá, e nem a plata, não dá para cacherizar. Não faz nada. Você vai limpá-la muito bem, após limpá-la muito bem, você guarda no local onde não é kasher lepesach, onde é hametz. A mesma coisa a assadeira tendo sido muito bem limpa, você também guarda ela em um local onde é propício para hametz. Pois não? Tá me ouvindo? No lugar dessa frigideira que é Teflon, ela não serve para peça? Nenhuma. Se você comprar ela nova, serve. Se você já usou ela para fazer qualquer coisa, não. Então serve. Não, eu se é nova, serve. Se você utilizou, não serve. Ah, tá bom. É que a gente comprou hoje. Por quê? Porque então serve. Se é novo, serve. Você tem que fazer Tevilat Kli e aí serve. Tá bom? Por que não dá para cacherizar? Porque foi utilizada sobre o feto com hametz. Então você fez panqueca que vai farinha, você fez aqui um pãozinho, você fez aqui uma gemada e pôs uma farinha, qualquer coisa que você fez aqui sobre uma farofa e foi farinha aqui também, não uma farinha de trigo, mas não uma farinha, mas que você tenha colocado sobre ela e no fogo direto, e aqui não usa no intermediário, como é a panela em geral. A panela em geral, se você colocar uma coisa dentro dela sem água, sem um líquido, ela queima.
Já o Teflon, no caso da frigideira, não, é outro caso. Ele utiliza sobre o fogo direto. Então, não dá para cacherizar nem isso, nem as assadeiras de fazer pão. Todos têm que ser novos. O fogão. O fogão, após muito, muito limpo. Tá ligado aqui o gás? Fogão muito, muito limpo. Todos os locaizinhos aqui do fogão bem limpinhos, bem limpinhos. Ele ainda não está cacheirizado, mas ainda não chegamos em peça. Está sem o tomate. Nós ligamos ele aqui por meia hora todas as bocas, deixamos aqui ligado por meia hora aproximadamente. Por quê? Quando estamos fazendo uma macarronada, algum tipo de cai, e aí entra aqui nos utensílios. Então tem sim rametes. A forma de cacheirizar é ligar todas as bocas, meia hora, deixa assim cacheirizado, ele já está cacheiro da peça, tá bom? Todas essas agarrotes que eu estou explicando. Oi. Sim. Para garantir, pode colocar papel alumínio em cima no período de peça? Exatamente isso que eu vou falar. Todas essas alarrotes que eu estou explicando aqui agora é Beikaradim. É alahá como princípio. Mais exigente. E pode pôr também. Ok? Muita gente faz isso. A gente coloca papel alumínio na casa inteira. O que eu estou explicando aqui é segundo alahá. Segundo alahá, o mínimo já é kasher, é isso aqui. Tá bom? Você quer fazer papel alumínio? Pode pôr. Papel alumínio tudo aqui? Pode pôr. Já a plata é um outro caso. Por que a plata é um outro caso? Porque a plata nós utilizamos ela com pão, às vezes, para esquentar o pão direto sobre a plata, ou colocamos algum tipo de ramete sobre a plata. Ou mesmo que caia um pouco. Então ela não dá para cacheirizar, porque é o mesmo caso da frigideira. Ela trabalhou direto com o fogo sobre ela. A resistência que tem dentro da fogo. Então como que a gente faz? Como fazemos? Ligamos a planta meia hora aproximadamente, 40 minutos, deixamos ela ligada na temperatura máxima, que ela já não tem temperatura, é uma temperatura única. Após isso, a gente envolve ela com papel alumínio do grosso e aí ela pode ser utilizada durante o período de pesca. Tá ok? Então essa é a forma de cacheirizar a plata, o fogo explicamos, plata explicamos, pia explicamos, panelas explicamos, vamos para o forno. O forno é o mesmo caso aproximadamente, só que o forno tem uma outra outras problemáticas. No forno, em geral, eles têm muitas borrachinhas que têm que ser limpas. Muito grande com essas borrachinhas. É quase impossível limpar 100% todo o forno, ou todos os que ingressam rametes. Então, o que nós fazemos? Limpamos muito bem com esses produtos de limpeza que chamam, a gente fala Harif, esses produtos de limpeza fortes, muito fortes. A gente coloca, espirra em todo o forno, todo o forno. Limpa. E você aqui no forno, liga ele em temperatura máxima, meia hora, 40 minutos, e é suficiente. Quem tem de assar é uma grill. Daqui nós temos o forno e o grill. Mesma coisa. Limpa bem as peças. Têm que ser removidas, limpadas individualmente, e elas lá. Processo com a água fervente também. Então aqui passa a água fervente, faz a limpeza total e água fervente. Ok? Alguma dúvida até aqui? A gente não usa esse forno do fogão. O nosso aqui está com problema. A gente tem um outro forno. É o mesmo procedimento? Mesmo procedimento. Aqui é um forno elétrico. Isso daqui não é um forno a gás, tá bom? Tá. Então é igual ao meu. Ele é um forno elétrico. Então ele é a mesma coisa. Ou a gás ou elétrico, a mesma coisa. Utiliza um produto forte. Limpa muito bem. Vamos lá aqui. Outro tipo de cacheirização que é importante também. Micro-ondas. Como funciona a cacheirização do micro-ondas? Nós utilizamos aqui um copo de água com algum tipo de produto. Então você pode colocar aqui um detergente, por exemplo, um pouquinho, mistura na água, coloca ele dentro do micro-ondas. Depois de ele estar muito bem limpo, ele não está limpo ainda, né? Tem que estar muito bem limpo. Limpa o prato, limpa as borrachinhas, os plásticos.
liga ele na temperatura máxima por uns 5 minutos aproximadamente, até que a água ferva. Mesmo depois de feito isso, a maioria dos rabinos, a maioria dos poskim me falam, não usam micro-ondas. Ainda que o micro-ondas esteja kasher fazendo esse processo, onde você coloca um copo de água, coloca na temperatura máxima, liga ele por uns 3 minutos a 5 minutos, mais ou menos, que é a temperatura, que é o tempo para a água ferver, bem fervida. Mesmo assim, não se deve ao micro-ondas. Essa é a opinião da maioria dos poskim. Tá bom? O caso, você quer utilizar o micro-ondas, eu faço comida do bebê, eu faço comida, esquenta a comida do micro-ondas, seja o que for. Você pode utilizar uma vasilha hermenêutica, eu acho que se fala assim, né? Que ela não sai nada de dentro ou nem entra nada de fora. Então ela é fechada, lacrada, aí você pode utilizar ela no micro-ondas, sem problema. Mas mesmo assim, os sábios pedem para não utilizar o micro-ondas no período de Pêssach. Geladeira. Como nós dissemos, a forma de que entra produto proibido é a forma mesma que se é utilizada para sair. Na geladeira é um caso diferente, mais simples ainda de todos. Basicamente, a geladeira não precisa de cacherização, porque ela é fria. Mas não precisar de cacherização não quer dizer que ela não precisa de uma limpeza. Então, o correto é você fazer uma limpeza na geladeira, abre a geladeira, limpa as borrachas bem limpinho. Utilizando um produto Harif, novamente, espirra na geladeira toda, todos os locais da geladeira, limpa, tira as peças, faz uma limpeza, sem ficar desesperado, usa um produto e está a kasher. Então, além disso, os armários, os utensílios, nós aqui, sempre, minha esposa, né, sempre separa tudo em alguns compartimentos e lacra tudo bem lacradinho. Utensílios que não dão para cacherizar de jeito nenhum. Utensílios que não são cacherizáveis, hipótese alguma. São utensílios de porcelana ou que tenham textura, ou que tenham produtos de pintura. Tá ok? Esses utensílios não são cacherizáveis. Então você pode fazer o quê? Limpar e guardar. Limpa e guarda, deixa guardadinho limpinho. Esses utensílios não são cacherizáveis. Utensílios que não necessitam de cacherização ou que não necessitam de uma cacherização complexa, como essa que nós explicamos, né? São utensílios de vidro. Então tem Ali, aqueles. Ravi, sim. a minha esposa tem um conjunto desses pratos de porcelana, mas ela comprou para peça. Só usamos em peça. Não, tudo que é separado só para Pêssach não tem problema, tá bom? Nós aqui também temos separado só para Pêssach. Então não tem problema, o de porcelana só para peça. Não, só para Pêssach não. Então, pratos de vidro, copos de vidro, 100% vidro, que não tenham bordinhas e tudo. Limpa, lava, bem lavadinho e já está kasher. Ele não precisa de nenhuma cacherização, porque o vidro, segundo a opinião dos nossos sábios, ele nem recebe, nem compartilha nenhum tipo de nada que ele receba. Então, o vidro, basicamente, é lavar e está kasher já para peça. Esqueci de alguma coisa da cozinha? Alguém tem alguma pergunta para fazer aqui da cozinha? Porque eu estou tentando lembrar se eu esqueci alguma coisa. A garrafa de café, Ravi. Garrafa de café. Garrafa de café é complicado. Não sei responder. Eu vi uma informação que só lava com água quente e pronto, porque ela não recebe rametes. Eu sei. Ela não é utilizada para preparar hametz, né? Essa é a questão. Isso. Mas, por exemplo, eu tenho aqui uma xícara de porcelana. Ela também não é utilizada para preparar hametz, mas o hametz está sempre em contato com ela. Entendeu? Por exemplo, eu estou sempre comendo uma bolacha, posso colocar uma bolacha aqui dentro, e etc. Então, essas porcelana, sem chance. Já a garrafa de café, eu entendo também que ele não vai ter nenhum tipo de problema. Eu acho que é só limpar mesmo, passar uma água fervente. Não vai ter nenhum problema. É porque ela é plástico. O plástico...
Shalom, Rav. O microfone, por favor. Plástico, madeira e pedra. Se você tem um utensílio de pedra, um utensílio de madeira, barro ou plástico, por exemplo, eu tenho aqui uma panela de barro. Tenho aqui uma panela de barro. Então, como que é feita a cacheirização de uma panela de barro? Olha só. Panela de barro, madeira ou pedra, a cacheirização é feita a partir de água fervente. Mas pode usar? Porque o Rav Naftali fala que não pode. Tem rabanim que falam que não pode, tem rabanim que falam que pode. Os faradim pode. Ele fala que é Tá como bom? a cerâmica, como porcelanato. Sim. Tem rabinos que falam que é com porcelana, etc. Acabei de ler a opinião no Yalkut Yosef, que fala que barro, porcelana não, pedra, madeira e barro, água fervente. Então a cacheiriza lava lá muito bem, e água fervente sobre essas panelas, sobre esses utensílios. Ravi, Sim? por favor, com relação a tecidos, panos de prato que você usa na cozinha. Muito bem perguntado, muito bem perguntado. Então, a gente sempre utiliza panos de prato no dia a dia, toalhas no dia a dia. Então, hoje em dia, as máquinas de lavar elas já vêm com um setup, uma configuração de água quente. Então, todos os panos de prato ou toalhas de mesa sendo lavados a 45 graus, já está kasher lepesach, tá bem? Coloca lá para lavar com água quente, ela tem aquela água aquecida da própria máquina mesmo, lava a 45 graus, já está kasher lepesach. Mesma coisa no caso de mesas. As mesas, você fazendo uma limpeza muito bem limpinha, bem limpadinho mesmo, com os produtos de harif, que a gente fala, esses produtos de limpeza forte, lava bem a mesa, na kasher. Toalhas de mesa de plástico. Hoje eu ouvi uma opinião jogado água quente sobre elas. Melhor utilizar de tecido. Elas vão girar, vão se deformar, Rabi. Então melhor usar de tecido, né? Ou não usa nada. Tem muita gente que passa aí plástico sobre a mesa e é melhor, se tiver essa condição, de colocar um plástico sobre a mesa é melhor. Se tiver condição de usar descartáveis e peças, melhor também. Então tem sempre as questões, tipo, tem como cacheirizar tudo, praticamente tudo. Quem não tem condições de 2 jogos de panela ou utensílios diferentes para essa época do ano, se cacheiriza, tem condições. Melhor é um produto separado, específico para essa época. A gente usa sempre descartáveis, pratos descartáveis. Então, por exemplo, se eu tenho aqui deixa eu ver se tem uma panela aqui de... Aqui. Não, aqui não dá pra... Aqui, esse daqui... Deixa eu procurar. Esse daqui, por exemplo. Esse daqui foi uma pergunta. Se eu tenho um utensílio que é metade plástico, metal e metade plástico, como que a gente faz? A gente vai limpar ele, limpa aqui bem, não há necessidade de tirar os parafusinhos, desparafusar tudo, limpa aqui onde você consegue chegar com o produto de limpeza, limpa ele e faz a água lá, imerge ele num local de água fervente. Então, por exemplo, o que eu poderia fazer aqui em casa? Eu tenho uma panela que é maior, aqui é uma panela maior, está difícil de tirar. Eu tenho uma panela que então eu poderia colocar essa panela para ferver com água dentro, ou aqui dentro mesmo. Por exemplo, esse meu cuncum aqui, ligo ele com água quente que está em cima, ligo ele para esquentar, para ferver, ele ferve, jogo aqui dentro um detergente, algum tipo de produto de limpeza, está fervendo a água, imerso ele, posso imergir ele aqui assim, viro, imerjo a segunda parte, na kasher. Se você tem uma panela maior ainda, é melhor todavia, porque nessa panela grande, ou nesse tacho, ou nesse outro tipo de utensílio maior, você pode cacheirizar todas as suas panelas da sua casa. Então, mesmo que ela tenha partes plásticas, não tem problema nenhum. Você pode imergir, ou mesmo com as partes plásticas, não tem problema nenhum, não vai estragar. Mais alguma pergunta sobre esses temas? Que eu vou lá para a sala. Se tiver mais alguma pergunta sobre a cozinha.
Ravi, a minha pergunta, não sei se não está mais dentro. Isso aí é sobre a questão de limpeza. Houve aqui um período que havia uma loucura sobre questão de sabonete, creme dental, shampoo, essas coisas se tinha rametes e tinha que as pessoas ficavam loucas lendo Então, vamos lá, vou dessas perguntas pelo computador, que é mais fácil, tá bem? Aí eu acho que essas perguntas de cozinha, se tiver mais alguma pergunta. As próximas perguntas que são relacionadas a isso. Obrigado, amor. Rabino, o pano de prato a gente não pode só passar com ferro elétrico, tem que ferver? Ferver. Ok. Tá bom? Coloca para lavar. Lava lá na máquina de lavar com os 45 graus lá que a máquina geralmente ela tem. E isso já é suficiente. Deixa eu sair daqui desse daqui. Olá, estou de volta aqui pelo computador agora. Onde estou eu? Aqui. Estão me escutando, né? Então, qual era a pergunta aqui mesmo? Chão. O chão, limpar muito bem, produto de limpeza. Carpetes, aspirador de pó, não precisa mais do que isso. Ok? Então, qual que é a ideia da cacheirização para Pesach? A ideia, para vocês entenderem bem, é o que um cachorro não come não é hametz. O que é pó da terra também não é hametz, lógico. Então, quando nós falamos para utilizar aqueles Big Bang, esses produtos de limpeza muito forte, qual os produtos aí do Brasil que são fortes assim, por exemplo? Quem consegue? As mulheres aí, por favor. Tem o Azulim, né? Pode ser outro. Qual mais? Azulim, qual mais? Mister Músculo. Mister Músculo. Isso aí. Todos esses produtos de limpeza, cloro puro, Cliff, muito bom, muito bom. Muito bom, Keden. O Cliff é um produto que nós utilizamos aqui em Israel também. Então, todos esses produtos, eles anulam o hametz. O que isso quer dizer? Se tem lá no teu fogão, no teu forno, o vinagre nem tanto. Mas, eu já explico por que o vinagre tem nem tanto, tá bom, Eudonis? Esses produtos, eles tornariam o alimento incomestível até para um cachorro. Então, se tem ainda lá dentro na bordinha do teu forno, um hametz, e você já jogou esse negócio quente, por mais que você não tirou de lá, o cachorro não vai comer mais aquilo lá. Então, aquilo lá não é mais alimento. Isso aqui não é considerado mais alimento, então aquilo lá também não é mais hametz. Já o vinagre ainda permaneceria alimento. Então, tem que ter cuidado com esse caso, tá bom, Edonis? Grave. Sim. E aqueles produtos que a gente de corpo, shampoo que vai aveia e tem algumas coisas que das espécies que é proibida. Isso não é proibido. Isso não é proibido. Isso não é proibido, tá bom? Então, shampoo que vai aveia, sapato que tem lá, sei lá, que foi feito de trigo, o cadarço é feito de trigo, ou vamos supor lá pega outro produto, um blush ou um creme de passar na mão. Isso não. Pasta de dente já é problema. Então, pasta de dente é um problema. Por quê? Porque você põe na boca e você tem prazer nisso. Então, se você põe na boca e você tem prazer nisso e sente um gosto, aí não pode. Não se anula, tá bom? Até tem uma anulação, mas a ideia não se anula. Pode arroz, que passa no rosto, não tem problema. Onde está o problema? Batom. Por que o batom? Porque você põe na boca e hoje em dia eu não passo, mas a gente sabe que tem um gostinho, que tem um saborzinho, que tem um cheirinho. Então, nisso você tem um prazer com essa utilização. Como você tem um prazer com essa utilização, não pode. Tá bom? Mesma coisa, remédios. Remédios é um problema. Por quê? Xarope, todos têm hametz. Todo xarope tem hametz, todo. Então, se você usa um xarope, ainda que seja um remédio, e você tem prazer nele durante o Pesach, não pode. É diferente de um remédio que seja risco de vida. Não tem nem que falar sobre esse caso.
Tá bom? Um remédio que é risco de vida a pessoa pode tomar, não tem dúvida nenhuma sobre isso. Tá bom? Nós estamos falando de coisas menores. Ah, uma dorzinha de cabeça, eu tenho uma alergia, por exemplo, o meu caso. Eu tenho uma rinite muito forte, e eu tomo xarope. Eu tenho certeza que meu xarope é Hametz, porque ele veio do Brasil. Eu compro no Brasil e trago. Então é Hametz, eu não vou poder tomar ele. Pode dar a crise alérgica em mim que for. Eu sei que eu não vou morrer. Então o meu problema é outro. Oi? O senhor tem rinite. Das bravas. Então eu não posso tomar o xarope. Mesma coisa. Não, né? O soro não faz nem cócegas. Então eu uso Stamin, xarope Stamin comprimido. Então o comprimido também, eu tenho certeza que tem Hametz. Eu não posso ter prazer nenhum nesse tipo de... nenhum tipo de prazer, nenhum tipo de utilização nesse tipo de produto. Tá bem? Não pode. Outros remédios que não tenham sabor. Peraí. Outros remédios que não tenham sabor. Já abro. Outros remédios que não tenham sabor e que vocês insiram inteiro na boca e engole, ainda que tenha Hametz, não tem problema. Tá bom? Não tem sabor, não tem proveito nenhum. Ele foi feito antes de Pessah, não tem problema. Tá bom? É melhor, sem sombra de dúvidas, não utilizar. Sem sombra de dúvidas. Mas se tem um caso, eu tô passando muito mal, tô com uma dor de cabeça insuportável, eu tô com, não sei, eu tenho diabetes, eu preciso tomar. Então toma. Eu tô chutando, tá bom? Alguns casos. Então eu tenho uma doença crônica, eu preciso tomar esse remédio, tomo o remédio. Melhor não tomar. O Brasil não é como Israel. No Brasil, em Israel, nós temos listas dos alimentos que são kasher e dos produtos de remédios que são kasher e dos produtos que não são kasher. Então, por exemplo, aqui em Israel, xarope infantil, todo xarope infantil ele já é kasher lepessar. Outros xaropes que não sejam infantis tem que ter na lista kasher lepessar. Isso não acontece no Brasil, infelizmente para nós, para vocês. Isso não acontece. Perfumes que contêm álcool, não tem problema nenhum. Qual que é o... Pois não? No caso, pressão alta, diabetes, será que tem? Dona, quem que foi que perguntou? Maria Matos. Dona Maria, esses casos, se você já tem o produto antes de Pessah, então já tem comprado ele antes de Pessah, você utiliza ele e você não tem nenhum proveito de sabor, se ele tem sabor é problema. Eu acredito que não deve ter sabor, que você coloca na boca e engole já, não é? Não tem nenhum sabor. Então se não tem nenhum sabor, é menos problemático. Se a senhora necessita, pode utilizar. Entendeu? Agora, não adquire em Pessah. Tenha ele não, já tem. Tenha ele antes. Já tem. Tá bom? Então aqui perguntas. Deixa eu ver, tem umas perguntas aqui. Qual pasta de dente é recomendada? Saiu uma lista de produtos kasher lepessar da Mercor Haim, tá bom? Dei uma pesquisada sobre isso. Eu vou procurar aqui, eu sei que eu recebi no YouTube, no WhatsApp. Vou procurar e passo na sequência para vocês. Vamos ver qual mais aqui. A escova de dente que já está em uso é jogada fora ou compra novas? Pois já tem contato com Hametz. Eu não vi nenhuma opinião sobre isso ainda. Eu ia até procurar, mas eu já comprei as minhas novas. Tá bom? Não vi nenhuma opinião sobre isso. Eu tenho que procurar sobre isso, mas eu já tenho as minhas novas. Perfume, não tem problema nenhum. Orave, e o mel? Mel. Sim, mel de abelha. Mel não tem Hametz. Mas para mim eu vi uma proibição sobre mel. O senhor não viu nada sobre isso? Não. Mel de abelha? Não vi nenhuma proibição sobre isso. Posso pesquisar, mas não vi nenhuma sobre isso. Tá bem?
Sim, ó, aqui o BK tem uma lista de Kasher Lepesach, por favor, pode usar. Esmalte. Esmalte não tem problema nenhum. Pode ser feito de Hametz, não tem problema nenhum. Tá bom? O Hametz, qual é o agravante do Hametz? O agravante do Hametz é sendo adquirido durante o Pesach. Então, por exemplo, vamos lá. Eu estava aqui estudando ali no quarto com minha esposa, aí eu fiz uma pergunta para ela. Eu estava aqui estudando e falei assim, eu tenho dois casos. Vamos ver se quem acerta a diferença. Eu tenho dois casos. Estou cozinhando na quinta-feira, o Pesach vai ser no Shabat, né? Estou cozinhando na quinta-feira e minha filha passa e ela faz assim com um biscoito e cai uns farelinhos dentro da minha panela. Eu vi que caiu um farelinho dentro da panela e uma panela desse tamanho. E essa comida vai ser comida no Pesach, tá bom? Eu posso comer essa comida no Pesach? Aos 60 avos, né? Eu acredito que pode. Mais alguém quer alguma falar? O Hanan falou que não. Eu acho que não. Eu concordo com o Ribamar também. Tá bom. E aí, eu não vou responder ainda. Estou na segunda-feira do Rola Moed. Segunda-feira do Rola Moed. De Pesach. E aí, acontece a mesma coisa. Minha filha passa do lado, sem querer ela abriu a janela, abriu o negócio ali, fez assim com a bolachinha, caiu os mesmos farelinhos dentro da panela. Posso comer no Pesach essa comida? Só ter o hametz, o biscoito já é proibição. Tá, não mas ela pode. estava guardada, minha filha ela pegou. Mas você acabou de falar que no outro podia? Não, mas foi antes de Pesach, você falou. Não, mas eu vou comer no Pesach. Não, mas ela estava com o biscoito antes de Pesach e caiu na panela, não é isso? E eu vou comer em Pesach. Mas eu vou comer em Pesach. Certo, mas agora ela estava em Pesach, dentro dos 7 dias de Rola Moed, não pode. Também não. O Ribamar acertou as duas, viu? O primeiro caso, que é fora de Pesach, uma substância recebe menos que um 60 avos, e ela é comida em Pesach, dá Vatel Shishim. O Vatel Shishim é um termo alárrico, para quem está começando hoje, que uma substância anulada pela maioria. Então, esses farelinhos que caíram antes de Pesach, aqui, até encontrei aqui, então essa alahá. Então, esses farelinhos caíram antes de Pesach, dentro da panela, mesmo que a comida seja comida no Seder de Pesach, dá Vatel Shishim. É o mesmo caso, por exemplo, que um vinho. O vinho foi feito lá e caiu uns grãozinhos de trigo e fermentou lá dentro, dá Vatel Shishim. Ou estou fazendo um produto bem antes de Pesach e tem uma mistura muito pequena de hametz e eu vou comer em Pesach, não tem problema. Dá Vatel Shishim. Mas, se durante Pesach, ainda que caia um farelinho desse tamanhozinho de bolacha em um tonel de 5.000 litros de água, essa água não pode ser bebida mais. Em Pesach, o hametz não se anula. Ficou bem claro isso? Em Pesach, nada de hametz se anula. Fora de Pesach, e mesmo que você tenha proveito disso em Pesach, se anula. Fora de Pesach não se anula, tá bem? Eu quero achar aqui uma alahá, porque eu fiquei com isso na minha cabeça depois que a gente estava ali na cozinha. Alguém quer fazer alguma pergunta enquanto isso? Cerveja, de jeito nenhum. Cerveja, uísque e vodka, se eu não me engano, também não podem. Vodka não pode. Não pode. Mas só nesse período, né? Só nesse período. Ah, ainda bem. Eu falei uma coisa na cozinha, minha esposa me corrigiu e eu havia realmente confundido. Então eu vou ler aqui na alahá, porque eu fiz uma confusão na cozinha. Então vamos lá. Prestem atenção. Uma retificação minha sobre uma coisa que eu disse na cozinha. Recipientes de ouro, prata, vasos, copos e demais utensílios que se utilizam exclusivamente em frio, tanto sejam de metal ou barro,
cerâmica ou plástico são cacheirizáveis para Pessach, em frio, tá bom? São somente sendo enxaguados, lavados perfeitamente. Esses objetos, apesar de que em algum momento possam ter sido esquentados, não é um utensílio que você esquenta constantemente, que pode ter sido esquentado. Mas que regularmente se faça uso deles em frio, são considerados shetifá viadarra, lavar e enxaguar. Você pode só lavar ele, enxaguar e tá tudo beceder. Não precisa cacheirização ele forte com quente. Unicamente quando dentro das últimas 24 horas se utilizou com hametz, aí você precisa fazer ele com uma agalá. Aí você precisa usar água fervente sobre ele. Recipientes e utensílios de barro, como panelas, como aquela que eu mostrei, que foi o caso que eu errei na cozinha, como panelas, caçarolas, vasos, taças, jarros e etc., que se utilizaram durante o ano com quente, não tem solução para recasteirizá-los e ser permitidos durante a festa. Portanto, para evitar confusões, se guardam em um armário com chave muito bem fechado, impedindo que cheguem a utilizá-los em Pessach. Isso é a mesma regra que se é utilizada para todos os utensílios de porcelana, louça e cerâmica. Tá bom? É a mesma regra para todos. Então é uma retificação que minha esposa me corrigiu. Na hora eu estava confundindo aqui uma alahá com a outra, sobre a questão de o barro sendo usado no frio, com frios, pode, por exemplo, um filtro. No Brasil tem muito o costume de utilizar um filtro de barro. Esse filtro de barro para água não tem problema nenhum. Você pode lavar ele utiliza hametz, ainda que tenha caído hametz nele. Então, a partir de quando que vai poder beber cerveja? Tem que olhar o horário de vocês no Brasil, né, do Biur Hametz, da queima do Hametz, na sexta-feira. Desse horário da queima do Hametz na sexta-feira, até a sexta-feira seguinte, até o fim do Shabat seguinte, não pode cerveja de jeito nenhum. Você vai poder beber cerveja e utilizar do Hametz após o domingo que vem, tá bom? No segundo dia de Pessach, que é o domingo, Rabi, não pode usar cerveja. Só 7 dias dá para segurar. Veja bem, a Pessach são 7 dias. Então, quais são os dias que nós vamos ficar sem hametz? Sexta-feira agora, a partir das 10 horas da manhã aproximadamente 10 horas da manhã, tem que queimar os últimos pedaços de hametz. Desse momento, até a tarde, é a preparação para Hag. À noite é o primeiro seder. Nós vamos pegar dessa sexta-feira, dia 30 de março, à noite, até o dia 7 de abril, sem hametz nenhum. Tá bom? Tá bom? É praticamente de 10 horas de sexta-feira até o final do segundo Shabat. Final do segundo Shabat, exatamente. Exatamente. Mais alguns detalhes que vocês queiram me perguntar? Só a questão de utilidade pública, começa a contagem do Hametz no segundo dia de Pessach. Isso? Como? A contagem do Homer no segundo dia de Pessach, a contagem. A segunda do Homer vai acontecer no Motzai Shabbat. Esse é o primeiro dia do Homer. Não é o segundo dia de Pessach, não? Que já é o segundo dia. Porque já escureceu, então já passou o dia, já é outro dia. Então já escureceu. Então, quando findar o Shabat. Sim. O segundo dia de Pessach. Acabou o Shabat, já é a noite. Aí já é o segundo dia. Lembra? Já acabou um dia, já é outro. Então aí você começa o primeiro dia do Homer. Tá bom? Esse é o primeiro dia do Homer. Tem menos 2, 3. 16, 9. Mais um que vai ser também. Lembrar o povo aí que não se usa tefilim. Não se usa... Opa, eu cortei você aí sem querer, Eliel. Não se usa tefilim rola moed. Muito bem lembrado. Talit usa, né? Sim. Talit se utiliza normalmente.
Mais alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma colocação ainda sobre isso? Rafa, eu gostaria que o senhor falasse alguma coisa do ceder em si. Sim. O ceder de Pêssar. O ceder de Pêssar nós utilizamos uma Haggadah. A Haggadah de Pêssar, ela tem inúmeros modelos, inúmeros nusachim, inúmeras formas de desenhos, basicamente. Essa é a única diferença das Haggadot. Que elas têm conteúdo praticamente a mesma coisa. Ela é quase toda igual. Toda Haggadah, ela começa com a busca do Hametz, tá bom? Bedikat Hametz, que é feita quando? Quinta-feira, aqui à noite. Quinta-feira à noite nós começamos, então, já o, entre aspas, ceder de Pêssar. Então, nós vamos fazer uma busca do Hametz em nossas casas. Quem não lembra como faz, tem um videozinho meu com a minha filha no Facebook explicando. Então, é feita essa busca do Hametz na quinta-feira à noite. Feito essa busca, nós guardamos esse Hametz que encontramos e tem uma pergunta muito boa aqui do Varia da Auxiliar. Então, nós utilizamos esses Hametz que encontramos para serem queimados na sexta-feira, no Yud Dalet Benissan. Então, sendo queimado, e aí começa o nosso ceder, entre aspas, onde, chegando à noite, nós teremos uma Kiará. A Kiará que ela é preparada com... Deixa eu achar aqui uma Kiará. Temos desenho de uma Kiará. Tá bom? Na Kiará nós temos o Zroa. Zroa, que em geral é uma asinha de frango assada, tostada. Não vamos comê-la, tá bom? Um Haroset, que é uma mistura de frutas, vinho, pasta de maçã. É uma massa que representa o trabalho que fomos forçados a fazer no Egito. O Maror, uma erva amarga. Hazeret, que é um outro tipo de maror. Uma alface romana, uma rúcula, almeirão. No Brasil é muito mais fácil de encontrar. Carpaz, em geral, é batata. E beitza. Beitza é um ovo frito, um ovo cozido. Jacob. Sim? Eu ia perguntar isso mesmo. Então, a rúcula, o agrião, ele serve? Serve. A rúcula e o agrião também. Qualquer tipo de verdura que ela seja levemente amarga, ela serve para o ceder de Pêssar. Sabe, essa Kiará necessariamente não precisa estar nessa ordem. Uma bandeja, ela sendo redonda, sem essa ordem aí, para os sefaradinos pode se fazer, é isso? Ela sendo organizada com esses elementos todos sobre a bandeja é o ideal. O ideal é que se mantenha a tradição, entendeu? Porque essa ordem, as kenaras e uma questão cabalística, né? Essa ordem que está aí, que o senhor mostrou, né? Sim, sim. É uma ordem que nós todos quase fazemos. Então, como é uma tradição do povo, é ideal que mantenha essa tradição, que não mude muito, entende? Então, o ideal é que mantenha. E junto a isso tudo as matzot, as 3 matzot. Qual que é... Mas deixa eu só tirar a minha dúvida, que eu não tirei. Sim. Por exemplo, a gente não faz com essa Kiará, apesar da gente ter essa Kiará. A gente faz em uma Kiará lisa, sem essa ordem que o senhor mostrou na figurinha aí. A gente coloca na ordem, mas não nessa Kiará aí. Sim. Porque mantendo um costume separado, a gente não... Mesmo aqui em Israel, todas as comunidades elas fazem com a Kiará. Todas as comunidades elas fazem com Kiará. O Rabban disse que não é necessário essa Kiará aí, né? Hoje é o costume. É, né? Tá bom? Hoje é o costume. O ideal é fazer como costume. Não se distanciar dos costumes do Israel. Tá bom? E aí você começa fazendo isso diferente, daí a pouco você faz outra coisa diferente, daí a pouco tá tudo diferente. Então o correto é manter o costume. Bravo, por gentileza, só uma dúvida. Para fazer essa pasta de nozes, de amêndoas, ela tem que ser feita com... Eu posso usar castanha do Pará, amendoim, essas coisas assim para substituir? Ou existe algum tipo de noz específico? Pode utilizar sem problema, não tem problema nenhum. E o vinho usado para fazer essa mistura tem que ser lepêssar?
Só kasher. Todo vinho Não, já é kasher kasher. lepesach. Todo vinho kasher do judaísmo é kasher lepesach. Tá bom? Ah, é? Todo vinho já é kasher lepesach. Qualquer vinho que Tá, você e compra nessa... é lepesach. Essa mistura, é obrigatório pôr a maçã nessa mistura também? É que a maçã batida, ela dá a liga, né? Esse é o motivo da maçã. Ah, ok. Obrigado, então. No Seder de Pessah, nós cumprimos algumas mitzvot. E água com sal ou um vinagre com sal, tá bom? Limão com sal também pode ser, também é utilizado no Seder de Pessah. Qual que é o propósito do Seder de Pessah? Que mitzvah nós cumprimos com o Seder de Pessah? Nós temos algumas mitzvot que nós cumprimos em Pessah. Quem sabe, quem pode me falar algumas delas? O relato da saída do povo do Egito. O relato da saída, outra pessoa agora. Seder. O Seder é o quê? Jantar. Tá na Torá e vamos fazer um jantar de Pessah? Comer matzah. Comer matzah, muito bom. Despertar nas crianças o porquê de tudo aquilo. É aí que é a questão. O Seder de Pessah nada mais é do que o cumprimento da mitzvah de ensinar a próxima geração. Então, tinha aqui em Israel um programa de rádio há um tempo atrás que respondia perguntas para as pessoas e tal. E estava próximo da época de Pessah e uma pessoa Hiloni, uma pessoa que não é religiosa, ligou lá e falou assim: os judeus até hoje ficam inventando coisas aí, e a gente faz esse Seder de Pessah, nem sei porque a gente faz mais isso e tudo, não tinha que parar com isso, é um desperdício de tempo, desperdício de dinheiro. Aí o radialista, que era um rabino, falou assim: deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Ano passado o senhor fez Seder de Pessah? Claro que eu fiz ano passado. E ano retrasado? Claro que eu fiz também. E quando você era criança, você fez Seder de Pessah? Eu fiz também, lógico que eu fiz. E seus avós fizeram Seder de Pessah? Mas claro que eles fizeram. E há 500 anos atrás, faziam Seder de Pessah? Claro que faziam. E há 2000 anos atrás, faziam? Faziam também. E quando isso começou? É lógico que foi na saída do Egito. Então, o Seder de Pessah, o que ele é? É a transmissão para a próxima geração do que passou em Pessah. É a nossa linha direta com Pessah, do Egito. A saída de Israel do Egito. Então, quando nós fazemos isso, nós relatamos para a próxima geração o que se passou. Então, por exemplo, aqui na sinagoga, eu que estou responsável esse ano, eu peguei essa bucha pelo Seder de Pessah. E eu que vou ser o cara que vai ter que ensinar para as crianças, para a próxima geração aí, esse ano, pelo menos, a nossa saída do Egito. O que eu fiz? Fui lá hoje, comprei um monte de TNT, aquele tecido bem fraquinho. Vou fazer uma roupa de um hebreu saindo do Egito, vou fazer uma trouxinha, vou colocar umas matzot lá, e eu vou começar o Seder de Pessah assim. Vai estar todo mundo lá, eu vou chegar lá com meu cajadinho e falar: de onde você está vindo? Eu saí de Mitzrayim, estou indo para a terra dos hebreus, para Canaã. O que você tem na bolsinha? Eu tenho umas matzot aqui. E aí eu vou começar o relato. Então, o Seder de Pessah, apesar de ter o Seder de Pessah, que é a Haggadah, que é para isso que ela serve, para nos ajudar a lembrar o Seder de Pessah, para nos ajudar a lembrar as coisas que aconteceram no Pessah, para isso serve a Haggadah. Então, vai ser bom, filho de alfaiate, isso aí serve nessas horas, ser filho de alfaiate. Mas a grande questão do Seder de Pessah, o objetivo central é relatar para as crianças, relatar para as pessoas, relatar para nós mesmos. Ainda uma pessoa que esteja sozinha, ela tem que fazer o Seder de Pessah? Tem. Porque o relato, ele te reaviva, ele faz você refletir sobre tudo. Não há quem não saiba nada sobre Pessah. Todos nós, todo o Israel, todas as pessoas sabem alguma coisa sobre Pessah. Sobre, eu li um Midrash, eu vi um rabino, eu vi tal coisa, eu li tal palavra, eu observei tal detalhe. Todas essas coisas vêm engrandecer a geração, engrandecer o conhecimento. E esse é o objetivo do Seder de Pessah. Ele tem que ser legal. Não é para os adultos o Seder de Pessah. O Seder de Pessah é para a geração seguinte. Bom? Então, quem tem que ficar atraído? As crianças. Quem é o objetivo do Seder de Pessah é as crianças. É as crianças. Não, mas eu quero fazer lá bonito. Não é para você. O Seder de Pessah é para as crianças. Então, todas as coisas que nós fazemos diferente nessa noite, as comidas num prato redondo, as matzot embaixo do prato, a aguinha para molhar a comida. Então, justamente temos essa música, né? Temos aqui Manishtaná.
É uma das primeiras músicas que nós cantamos no Seder de Pessah. Cadê? Sim? Rav, depois de fazer todo esse processo, tá? Do Maró, que envolve a Queará, tá? Existe no meio aqui da Agadá, onde é servido uma refeição, né? Essa refeição, existe algum alimento proibido, como carne, alguma coisa nesse Essa sentido? refeição se chama Shulchan Orech. Shulchan Orech é a mesa aposta. Pronto. Não temos o costume de comer carneiro. Só carneiro? Não temos, não, só carneiro. Outras carnes, outras coisas pode ser feito. Sendo kasher, não tem problema nenhum. Ah, não, kasher, lógico. Então, ok. Obrigado. Ok. Tá bom? Pode comer. Pode fazer assado, pode fazer não há o costume, na verdade, de comer assado. Não há costume de comer muita coisa assada, carne assada de churrasco, entendeu? Porque o que era assado no Pessah era o corban. Sim. Se não tiver vinho, pode usar suco de uva kasher? Pode usar suco de uva kasher. Se não tem suco de uva kasher, compra uva e faz o suco kasher, entendeu? Então, Rav, se no caso, se comer carneiro, ele cozido, pode comer ele cozido? Já viu alguma coisa sobre isso na Halahá? Não lembro. O costume é não comer carneiro nessa noite, porque o carneiro é Pessah. É o Pessah. Então a gente não pode comer uma coisa que complica, porque os sábios tiveram um cuidado muito grande de não fazer com que as pessoas errassem no futuro. E nós estamos nesse futuro deles. Então, quando eles proibiram algumas coisas, eles já vislumbravam que as pessoas, na ânsia de ter o Beit HaMikdash, na ânsia de querer oferecer Corban Pessah, ia fazer de qualquer jeito. Eu vou lá em Jerusalém, em qualquer lugar, sacrifico eu mesmo. Não, não é assim que a gente faz. Aqui não é assim. Então, porque parece que eu vi, parece que um comentário da Halahá que assado não pode. Agora, se quiser comer carneiro, cozido, para não lembrar o corban. Existem alguns faradim que comem carneiro. Existem alguns, não todos. Se não me engano, alguns marroquinos comem carneiro, mas não é alguma coisa assim, tipo... Não, a gente não vai fazer carneiro aqui. Aqui é frango. Eu estou só tentando tirar as dúvidas. Tá, ok. Então vamos lá. Voltando... Qual a melhor carne para comer essa noite? Frango. A melhor carne para comer essa noite é frango. Frango, carne de bovina, toda carne é possível. A que não é aconselhável é carneiro, absolutamente. Porque o carneiro, ele remete ao carneiro de Pessah. Peixe, poderia comer peixe. 100%. 100%. Melhor ainda. Melhor ainda. Tá bom? 100%. Então, o foco da Agadá de Pessah, o foco de tudo que nós fazemos em Pessah é gerar nas crianças curiosidade. Então, ela é cheia de detalhes, de questões, de musiquinhas, de músicas infantis. Não são músicas igual a gente vê no Seder, no dia a dia da Tefilá. São músicas infantis. Avadim Hainu, Hainu, Ata Benei Horim, Benei Horim. Vocês viram minhas filhas cantando aí, quem viu aí no meu status do Facebook, do WhatsApp, elas cantando essa música. Manistana, Manistana, Laila Zé, Mikol Haleilot, Mikol Haleilot. Então, todas essas musiquinhas, essas perguntas, elas devem ser repartidas para as crianças. Olha lá, o Simei comentando aqui. Echad mi odeia, Echad ani odeia, Echad Eloheinu, 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 Sheba Shamayim, Uvaretz. Então, são muitas músicas que nós temos. E partes com que se podem pular. Inclusive, o senhor enviou várias hoje, né? Hoje eu mandei hoje eu mandei acho que todas as musiquinhas de Pessah eu já mandei. É verdade. Tem que escutar e decorar e tentar e se esforçar bem para lembrar. Rav, por gentileza, o senhor falou que não pode tomar nem cerveja, nem uísque, algumas bebidas aí. Por exemplo, para fazer o kiddush, só se usa vinho kasher, não é assim? Sim. Tá, mas se porventura não for para fazer o kiddush, pode usar
um vinho que não seja de caché, no Rol Hamoed? Não. Vinho não pode. Vinho não pode não caché. Vinho não pode não caché. Vinho sem ser caché é treifá. Não pode. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Melhor que você faça com. Melhor que você O que faça. ele quer saber em alguma situação. Em situação nenhuma usa. É melhor que você faça com pinga. 51, que é a caché do BDK. Tá bom? Melhor do que vinho. Que é Mas me diga uma coisa, e assim, e fora do peça, pode se tomar vinho? Não, também não. Aí só se pode tomar vinho, caché, só caché? Vinho é igual você comer porco. Se você comer um vinho, mesma coisa que você comer um porco. É a mesma coisa. Tá bom? É a mesma coisa. Eu não sou muito chegado a vinho, não vou mentir. Obrigado, Horácio. 51 que tá melhor, tá bom? Rave, agora você vai ter Então, essa vamos lá. dúvida, Rave. Agora você vai ter essa dúvida. Ficou com essa dúvida aí do vinho. Não, agora Porque não. Agora eu preciso continuar aqui. Eu vou continuar. Porque agora você enganchou aqui o negócio. Não vou responder. Não, tudo bem. Tá bom? Mas Eu vou depois você seguir na responde, Gadá. tá? Uma outra hora. Vinho não pode. Não é kasher, não pode. É treifá, tem uma série de problemas alárgicos nisso. Não pode. Tá bom? Então vamos lá. Seguindo a Gadá, nós temos a parte do Magid. A parte do Magid é a parte mais longa da Gadá. Tá bom? Por que a parte do Magid é a parte mais longa? Porque nós contamos o que aconteceu em Pessah. Então nós vamos relatar. Tem aqui, ó, quase um terço da Gadá, quase um terço da Gadá é o Magid, que é contando o Rabi Yosef, o Rabi Yohanan, o Rabi tal, o Rabi tal, o Rabi tal. Eles conversaram e contaram essa história sobre Pessah, essa outra história sobre Pessah, essa outra história sobre Pessah. E nisso, a Gadá vai. Se as pessoas conseguirem fazer isso de uma forma interativa com as crianças, Baruch Hashem, façam. Se a coisa estiver muito cansativa para as crianças, aí vocês podem encurtar essa parte do Magid. Tá bom? É importante que se faça ela não lida, mas contada por completo. Então, qual que é o ideal para as comunidades? Levar presentinhos, levar doces, levar brinquedinhos para as crianças. Pessah é para as crianças. E eu estou repetindo isso bastante, que é para todo mundo entender muito bem isso. Tá bom? Todo mundo quer comer, quer fazer, quer saber, tá preocupado, mas o que eu vou beber? Que eu não vou beber cerveja. A festa não é para você. Tá bom? A festa é para as crianças. Para quem é para a próxima geração. Então, esse é o objetivo da festa. Então, para eles tem que ser atrativo. Mas eu não vou gastar dinheiro para comprar os presentinhos. Eu quero mais comprar a carne lá para a gente fazer nosso churrasco. Esquece. É melhor você comprar os presentinhos para as crianças do que você ter uma carne de primeira. Tá bom? Esse é o objetivo do Pessah. Não tem outro objetivo no Pessah. Esse é o objetivo. Você vai comer a matzá, você vai fazer o brachá, vai fazer o kiddush, Baruch Hashem. Mas esse é praticamente o secundário. De todas as vezes que a Torá repete sobre a ordem de Pessah, essa é a ordem. Essa é a obrigação central. Tá bem? Tá bem compreendido? Vamos lá, mais o que temos aqui. Depois nós temos um segundo copo de vinho. Os Sfaradim não abençoam o segundo copo de vinho. Os Ashkenazim abençoam o segundo copo de vinho. E um finalzinho onde nós comemos aqui um sanduíche de matzá, haroset, maror e matzá. Que é matzá, a pasta de maçã com as sementes, um maror que tivermos e a matzá. Quem fazia isso era Hillel Lazaken. Esse sanduíche que ele fazia, ele colocava também um pedaço do korban de Pessah ali junto. E aí ele comia esse korban, esse sanduíche dele, como para cumprir a mitzvah como precisa. Hoje nós não temos o korban Pessah, então nós comemos somente com essas partes. E aí vem o Shulchan Aruch. Esse pedacinho pode ser pequeno, né? Não precisa ser uma maçã inteira, né? Aqui costuma ser grande aqui. Para Ashkenazi e para Sfaradi é diferente essa halachá. Porque os Sfaradi e os Ashkenazi, eles comem kzait. Essa é a medida que nós temos que comer de matzah. Kzait, matzah. Um kzait para um Ashkenazi é em volume. E para os Sfaradi é em peso. Então, o que isso muda?
Isso muda que um kzait para um ashkenazi é o tamanho de uma azeitona assim, mais ou menos. Uma azeitona, a azeitona aqui em Israel é grande. Uma azeitona assim, uma caixinha de fósforo de matzá. Vamos pegar, você pega uma caixinha de fósforo, enche ela de matzá, mas dá um tantinho lá, um quarto de matzá quase dá. E isso é um kzait para um ashkenazi. Para os faradê é uma matzá inteira, porque é 25 gramas. Então você tem que comer uma matzá inteira daquela grandona quadrada para que te dá um kzait de matzá para se você é ser faradê. Tá bom? E agora é hora de a gente ver quem é o que aí, né? Quem é os faradês que em Então tá, então eu vou pegar uma matzá inteira, eu vou quebrá-la no meio e fazer um sanduíche com ela. Com ela, né? Isso daí. Isso. Beleza. O tempo que você tem para comer uma matzá é 9 minutos. Esse é o período um período máximo, tá bom? Uns dizem 5, outros dizem 6. A opinião mais leniente é 9 minutos, para que caracterize uma refeição. Então temos um período de refeição. Qual é o período de refeição? 9 minutos. Você senta, come um sanduíche, é 9 minutos. Então para você comer uma matzá, você tem 9 minutos. Porque é mais fácil de comer. A dica que eu dou é que molhe a matzá. Molhe. Então você tem lá um prato de água assim na mesa, você imerge a matzá, tira e ela vai ficar mais branda, mais fácil de comer, com certeza. Muito mais fácil de comer e você consegue comer ela 100%. Não há problema nenhum. Eu acho que Nazi sempre tendo problemas aí de não molhar a matzá. Não há problema nenhum em molhar a matzá. Tá bom? O molequinho tem que comer também, Ravi? Não tem que ser forçado, não. Ele tem que comer o que agrada a ele. Tá bom? Tá. Esses dias, eu como mais é tapioca, sabe? Café. Só tapioca com café. Então vamos lá. Deixa eu ver algumas perguntas aí. Horácio, só para deixar bem claro, porque essa Haggadah que o senhor tem aí, eu tenho aqui em casa também, essa que o senhor mostrou aí, tá? Sim. Nela diz que o Ashkenazi como um pescoço, coloca ali na Queará um pescoço de frango, né? Sim. E o Sefardi seria um pedaço, é o que diz na Haggadah, da pata, né? Da perna dianteira do carneiro, com um pouco de carne. Mas pode ser feito só com a asinha do frango, pro Sefardi, assada, bem assada, não é isso? Como? Pode ser no lugar do pescoço, como o senhor falou, uma asinha de frango bem assada, que vai na queará. É melhor, porque quando fala zoa, quer dizer braço, então corre até o braço mesmo. O da asa é melhor do que o pescoço do frango, tá bom? Não, mas a asa a gente pode fazer a asa ali, assar bem assada e não comê-la, não é isso? E não comê-la. Ok, obrigado, né? De nada. Algumas perguntas aqui, deixa eu responder aqui. Pode contar, o Vadê, se tiver fantoche para as crianças, igual eu vou fazer lá, vou colocar algumas roupinhas. Eu comprei um monte de pano, eu vou recortar as roupas aqui, vou fazer bem recortadinho mesmo, um quadradão, compridão e um buraco para a cabeça. E eu comprei uns barbantes para amarrar na cinturinha para dar para as crianças lá, para fazer. Todo mundo tá vestido de hebreu, então é isso que eu vou fazer. Então, pedi para o Rabino comprar uns doces também. Então isso pode. Você tinha feito uma pergunta aqui, ó. No caso das grelhas, espetos que foram usados com hametz, é usado ele bunkal? Sim, você pode fazer ele hagalá. Você lava e hagalá, que é o libunkal, que pode ser substituído por hagalá. Sim. Na questão da asinha do frango, a gente tem dificuldade às vezes em trazer frango caché, né? Se a gente não tem um frango caché, também não pode ser comprar a asinha prefá para colocar, né? Tem que ser só asinha de frango caché? Só. Um ano me faltou a asinha de frango caché. E que eu fiz, eu usei 2 ovos cozidos. Não tinha outra coisa. Aí eu queimei, queimei o ovo. Então, vocês já viram como é o ovo de Pesach? Ele é que você pega ele, cozinha ele com a casca, né? Não descasca. Pega ele e coloca do lado da chama, assim, chamusca bem ele, para ele ficar queimado por fora, assim. E não abre, deixa ele lá. Então, um ano me faltou a casa de frango. Eu estava no interior de São Paulo, não consegui comprar carne kasher. Fiz com 2 ovos cozidos. E aí, coloquei um ovo lá, falei assim, eu não tenho outro aqui. Pus o outro ovo lá, falei, hoje não é frango, Bezrat Hashem, ele seria um dia, então aqui está a asa dele em probabilidade, não em realidade. Então era o que tinha para fazer. Então a gente tem que trabalhar com as nossas possibilidades, né?
Tá bom? Zarabá. Tá bom? A brachá sendo feita pelo oficiante da mesa. É a única para cada coisa. As pessoas que estiverem assistindo o serviço na mesa sobre as brachot, apenas respondem amém. Porque o oficiante, quando ele faz uma brachá, mesmo que não é oficiante, uma pessoa da mesa que faça brachá, ele já está na cabeça dele, já tem em mente que ele está fazendo para todas as pessoas, não só para ele. A bênção posterior para Matzah, para Sfaradi, durante o meio do ano, posteriormente Shalosh, e em Pesach, unicamente em Pesach, é Hamotzi, para Sfaradi. Para Ashkenazi, Matzah é Lechem no ano todo. Bom, depois, nós temos aqui durante o Seder da Matzah, quem já conhece a Matzah, quem já conhece a Haggadah, tem que dar uma lidinha antes, não tem como, tem que dar uma olhada antes para você se preparar. Temos o Afikoman. Afikoman é uma das matzot, nós quebramos ela, escondemos uma dessas matzot, um desses pedaços damos para as crianças. Para que nós fazemos isso? Para que elas consigam ficar acordadas até o final do Seder. E nós falamos que para as crianças que conseguirem achar esse pedaço, nós daremos um presente. E aí você tem que dar um presente para a criança que achar, e lógico, não vai dar para uma criança só, tem que levar para todas as crianças. Tem lojinhas de R$1,99 aí. É grego, né? Oi? Essa palavra é grega, Afikoman, né? Afikoman, não tenho certeza, não lembro. É. Então nós temos aqui esse Afikoman, que ele é escondidinho, essa parte da matzá, e ela fica lá até o final, onde uma das crianças vai buscar esse Afikoman, e aí ele recebe um prêmio. Esse é o costume. Só que o legal é não deixar dar só para uma criança, o interessante é dar para todas as crianças um prêmiozinho, um praz, um presente. Tá bom? Acabou o Seder, acabou tudo isso. Nós fazemos agora um Zimun. Nós fazemos um Birkat Amazon. Agradecemos a comida. Isso depois do fim da noite toda. Tá bom? Após o fim da noite toda, nós também, após o Zimun, nós fazemos um novo Boré Priya Geffen com o terceiro copo de vinho já. Esse já é o terceiro copo de vinho. E nós cantamos Eliyahu Hanavi. Porque nós entendemos que, da mesma forma com que a Geulah, com que a salvação do povo de Israel veio em Nissan, muito provavelmente Eliyahu Hanavi vai voltar em Nissan, quando ele vier, justamente para que possa fazer a nova redenção do homem de Israel. Então as crianças também cantam aí Eliyahu Hanavi, Eliyahu Hatishbi, Eliyahu Hagiladi Bimeira Yavo Ele. Também cantam. E após isso, aí agora as crianças já estão dispensadas, vamos dizer assim. E agora, cansados já, cantamos o Halel. O Halel, ele segue. E após o Halel, nós fazemos uma quarta bênção sobre o vinho e encerramos o Kiddush com um último pedaço do Afikoman que nós comemos e cantamos Leshana Rabá Birushalayim. Então, toda a Haggadah, eu queria ter tido tempo para explicar ela com um pouco mais de tempo, de paciência, mas foi bem corrido. Shalom. Shalom. É Andréia. Sim, Andréia. Eu vi uma vez um filme sobre Pessa, e nesse filme, até o nome dele assim, é Matemática do Diabo, fala, mas não tem nada a ver com parte evangélica, não. E quando eles fazem todo o Seder e tal, aí alguém abre a porta, ele sabe assim, vai lá e abre a porta para Eliá, Hanavi. Existe isso mesmo? Exatamente. Essa é a parte final, que é do Seder de Pesach, onde nós cantamos essa música. Nós abrimos a porta para que Eliyahu Hanavi teoricamente venha. Existem relatos antigos de pessoas que apareciam do nada para Seder e apareciam do nada em sinagogas, e os sábios dizem que era sempre Eliyahu Hanavi. Então aconteceu uma vez, muito interessante,
Pode ter sido uma pessoa comum, mas foi interessante para nós isso. Que estávamos em uma festa judaica, eu acho que era justamente Pêssar, quando a gente começou a nossa vida no judaísmo, e aí de repente, numa das festas, uma pessoa apareceu lá. Ah, fiquei sabendo que aqui que vocês vão celebrar a festa dos judeus. É. E a mãe do meu amigo não era inocente toda, né? Ah, é aqui sim. E não falou nada para a pessoa entrar, nada. E ele foi embora. E aí depois ele falou assim, ah, será que foi Elial Hanavi que passou aqui em casa? Então a gente fica pensando nessas coisas, né? Tipo, como pode? É tão forte essa tradição de que Elial Hanavi vai visitar a casa dos judeus nas festividades. Realmente, nós abrimos a porta e dizemos que Elial Hanavi venha agora. Aí ele não chega, fecha a porta. E se ele chegar a ABC, avisa a gente. Se não chegar, fique para depois do Shabat. Toda barra. Deceder. O copo de Eliarro, ele pode ser bebido no final, tá bom, Vadiar? Não tem problema nenhum. Acabou lá, fez a última brachá, bebe o vinho do copo de Eliarro. Passo por aqui, Fortaleza. Alguém tem mais alguma pergunta sobre Seder? Sobre Kashrut? Sobre como proceder? Rav, eu queria só que o senhor, se pudesse fazer um resumo rápido do que o senhor tinha falado aí a respeito do cordeiro, né? Porque é o costume que hoje não se tem que fazer o cordeiro porque não tem o Beit HaMikdash. Tinha como o senhor dar um flash, só de ser bem rapidinho? Sim, nós temos como tradição e como alahá, como lei, de somente oferecer sacrifícios no lugar em que Hashem escolheu, para que ali repousasse seu nome. Nós tivemos essa aprovação do nome escolhido quando Hakadosh Baruch Hu, ele selecionou ali o Har Moriah na época de Shlomo HaMelech. Como Hashem ele escolheu esse local, o Har Moriah, ele ficou ali ratificado como sendo o lugar. Esse é o lugar. Então a Torá sempre ela relata quando fizer escolher o lugar, um determinado lugar. Apenas ali pode ser feito sacrifício, em mais nenhum outro lugar. Como hoje não temos o Beit HaMikdash, não temos Kohanim, Horim, não temos sacerdotes em estágio de pureza, temos Kohanim, nenhum é Tahor. Não sabemos quem está Tahor, então não tem nenhum Tahor. A maioria do povo está Tahor. Então não se oferece os Korbanot. Como não oferecemos os Korbanot, também... Então, como não podemos oferecer os Korbanot, também não oferecemos o Korban Pesach. Então aí a gente fica sem oferecer o Korban Pesach. Tá bom? Am Israel, durante os 40 anos do deserto, não ofereceram o Korban Pesach. Vocês sabiam disso, né? Não fizeram o Korban Pesach durante 40 anos no deserto. Na verdade, não ofereceram sacrifício nenhum durante os 40 anos no deserto. Eu não sabia não, nossa, eu pensava que eles ofereciam. Não, nos 40 anos do deserto, só depois que entraram em Eretz Israel, voltaram a fazer o Pesach, voltaram a fazer o sacrifício contínuo. Porque no deserto eles não eram circuncidadas as pessoas. Então, como as pessoas não eram circuncidadas, também não podiam comer de Pesach. Era um problema. Também as pessoas morriam constantemente. Era um problema. Então tinha vários problemas no deserto que impediam as pessoas de fazer primeiro os sacrifícios diários e contínuos e também o Pesach. Se encontrar Hametz durante o Pesach. Bom, se encontrar Hametz durante o Shabat, vamos lá, se encontrarmos Hametz durante o Shabat, o que faz? Nada. Você pega lá um prato, coloca um prato virado de ponta para baixo, cobre ele com alguma coisa ali para que você não fique observando ele e não mexe nele. Acabou o Shabat, você pega esse Hametz, leva para um lugar e queima esse Hametz imediatamente, tá bom? Esse é o procedimento. Tem que ser acendido o Eruv, né, Ravi? Sexta-feira? Para Galut, para vocês que estão na Galut, vocês têm que acender um Eruv na sexta-feira para que possam cozinhar no domingo. Então vocês terão 2 dias de Hag. Shabat é o próprio Pesach, domingo é a extensão da Hag. Então no domingo, sim? Terminou? Não, termina a explicação para o Joaquim, para eu fazer uma pergunta. Tá ok. Então tem que ter um Eruv para que se possa utilizar ele no domingo. Então vamos lá. Aí passou o domingo, cozinhou com o Eruv no domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira.
Sexta-feira é Hag de novo. Então, vocês vão ter que ter um Eruv Tavshilim na quinta-feira, que é um outro tipo de Eruv. Nós temos esse shiur gravado já. Se vocês quiserem buscar lá no Vida Judaica, procurem lá. Tem lá Pesach e Eruv Tavshilim. Eu acho que é justamente no shiur de Pesach do ano passado que eu falei sobre Eruv Tavshilim. Então tem o Eruv Tavshilim. Nós temos que ter esse Eruv, não somente o de vela, mas o de 2, um assado e um cozido junto. Pergunta importante aqui sobre o Seder de Pesach, antes da tua, Eudá. Se alguém ainda não for circuncidado e quiser participar do Seder de Pesach, qual o procedimento? Participa. Não tem problema nenhum. Por que não tem problema nenhum? Quando a Torá fala, somente os incircuncisos não participarão do Pesach, que Pesach é esse? O Corban de Pesach. O Seder de Pesach hoje não é o Corban de Pesach. Então, as pessoas que não são circuncidadas hoje, não vão ter problema nenhum participar do Seder de Pesach. Pode perguntar, Eudá. Tem um amigo nosso aqui da sinagoga que ele tem uma venda, ele tem uma mercearia. Então ele perguntou e eu falei que ia perguntar ao senhor, no caso, como fica ele vende biscoito, vende bolacha, tem muito rametes. Eu expliquei a ele que ele coloca uma divisória, já tem uma divisória, uma porta lá, e fica... Não tem como ele jogar todo o ramete fora. É uma mercadoria que ele comprou, ele vende lá para o Goi. Mas eu queria mais um aprofundamento sobre isso aí. Uma pessoa que tem uma mercearia, um judeu que tem uma mercearia no Pesach, no Brasil, ele teria que se abdicar totalmente dos produtos que sejam ramete. Ele teria que colocar tudo num local ali, fechar e lacrar, 100%. Ele não poderia vender em hipótese nenhuma esses produtos durante o Pesach. Não pode possuir. Não pode possuir. Grave. Mas ele tem que vender para um judeu e para um não judeu isso, né? Não importa, não importa. Ele não pode possuir em Pesach. Então existe, por exemplo, 2 mandamentos proibitivos em Pesach: não ter e não ver. 3, né? Não ter, não ver, não comer o hametz. Tá bom? Todos eles são terríveis proibições, terríveis. E possuir é tão severo quanto comer. Então conta que eu esqueci o nome do Rabi, né? Ele é até famoso. Ele passou durante o período de Pesach no Shoah, no Holocausto. E ele e o aluno dele lá no Holocausto e tal. E os alemães passaram distribuindo o quê? No Pesach? Pão. Passaram lá, primeira noite de Pesach no pão. E a pessoa estava lá segurando o pedaço de pão no Pesach. E aí, o que vocês fariam? Come. Então, o que aconteceu? Come. Por quê? Mas você come na hora? Você tem coragem de comer na hora? Você aguenta até tua fome e não aguentar mais? Tem que comer. Para salvar a vida, tem que comer. Não, mas você não tá... Tem que comer para não ter ele mais na posse. Não ter ele mais na posse. Exatamente. Então, o que o Rabino falou, o discípulo falou, não, Rabino, eu não vou comer agora. Começou a pensar, vou esperar até amanhã de manhã. Amanhã de manhã eu como. O Rabino falou, não. Se você comer agora, você incorreu em uma proibição. Se você manter esse hametz até amanhã de manhã, a cada milésimo de segundo que você passa sem possuindo esse hametz, é uma transgressão a mais que você comete. Então, um judeu que tenha um produto hametz, esse judeu, durante o Pesach, não pode utilizar esse hametz. Não pode vender para goi, não pode dar nem para o cachorro comer, ele não pode. Não pode, não pode. Bravo, o senhor falou que está na halahá, mas hoje... Tira férias. Não tem os judeus aí fecham tudo aí? Fecha tudo. Padaria fecha. Padaria, supermercado, tudo... Padaria fecha, pizzaria faz pão de batata. O McDonald's faz pão de batata. Que mais? Os mercados, eles lacram todas as prateleiras que tem hametz. Tudo, é tudo lacrado com plástico. Eu vou tirar eu entendi. Mas a mercadoria fica lá, ele não vende. Ele só... Lacra. Tá bom. Entendeu? Porque não vai ter como ele vender tudo, né? Não tem. Eles lacram. Lacra tudo, lacra. Não vende, você não pode vender. Você tem, mas você não vende. Então você está lacrado. Ah, mas hoje em dia eu tenho uma mercearia. Não importa, você quer ser o quê? Você quer ser... Não precisa ser judeu. Se você quer ter a tua mercearia, tem a mercearia. Você quer ser judeu? Dá um jeito. Você vai me desculpar, mas uma pessoa que fala, mas tá difícil para mim. Se tá difícil para você, não vira judeu. É simples assim.
É triste falar isso, é triste falar isso, é muito triste. Eu sei que nós temos nosso caso aqui, amigos nossos que tem uma padaria. E eu tenho certeza de que esse ano ele vai ter que dar um jeito. Se não for esse ano, o próximo ano. Mas tem que dar um jeito. Tem que dar um jeito. Ok, Rafa. Entendi. Tira férias. Aluga para um goi. Fala, ó, te dou aqui o que você fizer esses meses, semana, é sua. Assina aqui um contrato de venda. E vende para ele durante uma semana. Vai tirar férias lá em Fortaleza. Pode perguntar a próxima pergunta. Horácio, por gentileza. Sim. Deixa eu falar para o senhor. Eu aqui em casa, eu compro, a minha filha, o mamar dela é só aquela farinha láctea, né? Então, o que é que eu faço em peça? Eu mando para a creche onde ela fica, tiro de dentro de casa, tá? E o restante, o que é que eu fazia? Eu juntava tudo quanto era de coisa aqui em casa, biscoito, massa, tudo que tivesse rametes, eu botava numa caixa, né? Quer dizer, eu fazia isso até agora que o senhor vai me dizer se está certo ou errado. Eu colocava numa caixa, lacrava ela, vendia para o rapaz da mercearia aqui na frente, fazia um documento, e depois que passava o tempo, eu recomprava dele, dando um lucrozinho pequeno para ele, entendeu? Sim. E eu trazia a mercadoria de volta. Eu quero saber se é certo esse procedimento. E outra coisa, que eu nesse ponto, eu relaxei um pouco, mas esse ano eu não quero relaxar, eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu tenho um cachorro, o meu cachorro só come ração. E a ração dele tem rametes. Aí eu pensei assim, esse ano o que é que eu posso fazer? Eu posso alimentar ele com o alimento que eu como aqui dentro de casa. Se é o correto isso, ou se eu posso manter a ração, e se está certo também, eu fazer essa venda que eu faço dos produtos que tem aqui em casa para o mercearia da frente, para o rapaz da frente. Okay. Está certo, primeira pergunta, mercearia, está certo você fazer isso aí, porém é desnecessário. O que você pode fazer é buscar um site na internet, eu vou passar alguns sites para vocês, que você faz isso online, você vai lá, preenche a tua venda do rametes, e você passa onde está o teu rametes, exatamente, e despacha. Então você clicou lá, você como se já tivesse vendido o teu rametes, se necessário. Então você coloca tudo dentro da caixa, como você disse, guarda em uma dispensa, lacra lá, escreve rametes, e fecha. Então é suficiente. Sobre a ração do cachorro. A ração do cachorro você vai ter que dar a tua comida para ele. Tá bom? Não pode nem para animais domésticos dar rametes. Não pode. Não pode. Ano passado eu fui no zoológico com as minhas filhas em Pessah. E no zoológico com as minhas filhas em Pessah, cheguei lá, tinha lá na ração que a gente dava para os animaizinhos kasher le Pessah. Porque mesmo que fosse não kasher, as pessoas não pegam para dar. Porque é rametes, você vai pegar rametes na tua mão? Mas eu posso lacrar também a ração dele e fazer a venda também? Pode. Você deixa ela guardada, depois de Pessah você dá para ele. Ok, obrigado, Rafa. Tá bom? Batom, você pode incluí-lo na venda, Edvaldo. Você pode incluí-lo na venda. Então você inclui nessa venda que você faz online e coloca ele numa caixa lá junto com todos os seus produtos rametes. Depois do Pessah você pode usar. Passa o site depois, tá bom? Tá bom, eu vou passar. Me lembrem, amanhã eu passo para vocês. Me lembrem amanhã que eu passo. Ok, obrigado. Muita gente doa os rametes. Pode doar também. O Rabino Ventura faz isso todo ano. Não sei se essa semana ele vai dar conta de fazer, não. Mas ele sempre fez isso, de doação de rametes. Você vai lá, doa não sei quantas cestas básicas. Ele fazia muito isso. Esse ano ele doou, o Ravi. Sim. Eu vi, ele postou no Sinagoga Sem Fronteira. Mas ele doou doou o quê? Os rametes. Rabino Ventura. Rametes ou as matzot? Não, ele doou os rametes, né? Ele virou assim, para que jogar fora se você pode doar? Ah, muito bom, muito bom. Então ele conseguiu fazer, Conseguiu. Muito bom. Eu vi. Ele sempre faz essa. Para que jogar fora você pode doar, e aí ele faz uma juntada aí, as pessoas e doam as cestas básicas, isso é muito bom. É uma boa coisa também. Verdade. Alguma dúvida ainda importante? Porque eu já vou concluir o nosso shiur. Que hora é a merenda, Ravi? Tá tarde aqui já, 3h15 já, né? Tô vendo aí o horário já. Que horas é aí, Israel? 3h15 aqui já. 3h15 amanhã. Vai perder o trabalho amanhã. Mas dou conta. Mais alguma pergunta sobre kashrut, sobre kashrerização? Responde todas, eu acredito. Sobre o jejum do primogênito que a menina fez aí, a pessoa. Na sexta-feira. Sexta-feira. Basicamente é não comer nada, Kênia, desde a hora do amanhecer do sol até o ceder de Pêssar. Então a pessoa o que faz,
não come nada. Também não bebe nada. Em Israel é muito fácil isso, porque a gente sempre vai para a sinagoga, e na sinagoga tem lá um Siyum Masechet. Um Siyum Masechet, você conclui a leitura de uma Masechet e aí pode comer. Ou vai num Bar Mitzvah, ou vai num Brit Milá, e aí você pode comer, porque aí é um evento festivo. E aí você já não tem problema. Mas, em geral, você não come os primogênitos homens apenas, nascidos por parto natural, sem aborto anterior, que fazem o jejum. Então, sem beber, sem comer nada durante a parte clara do dia. Então, o que as pessoas fazem? Acordam ainda que não subiu a aurora, come bastante coisa e para aguentar durante o dia. O jejum não é substituído por tzedakah, de jeito nenhum. Edivaldo, se você está em algum risco de que possa fica zonzo ou possa ter algum tipo de acidente durante a viagem, é evidente que pode acontecer, você pode também aliviar, tá bom? Pode comer. Não é um jejum hamur, não é um jejum muito forte. É importante, tá bom? Mas se você tem algum tipo de problema, algum medo de que aconteça algum tipo de risco assim, você pode comer algo suficiente. Então, se é mais de 8 horas de viagem, realmente é complicado. Meus amigos, então, Hag Pesach Kasher Vesameach. Espero que todos tenham conseguido entender um pouquinho sobre o sistema de casterização da cozinha. Se tiverem alguma dúvida um pouco mais precisa, tinha uma pessoa que havia me feito uma pergunta, a Diane de Vila Velha, que é sobre uma tigela que ela é vítrica com porcelana e alguma coisa assim. Eu não consegui achar uma resposta, eu preferiria não usar, usar outro tipo de... Quando vocês têm dúvida, utilize outra coisa. Se você falar, esse produto aqui eu não tenho certeza, isso daqui eu não lembro, isso aqui eu não sei, usa outra coisa. Não dá bobeira em Pêssar, tá bom? Se tem como evitar fazer coisas erradas, é melhor que evite fazer as coisas erradas, que proceda certinho. Pêssar é uma regra muito importante, a mais importante quase de todas. Desejamos Hag Pesach Kasher Vesameach a todos, que Bezrat Hashem possamos no ano que vem estar todos juntos em Yerushalayim, Shana Haba, Yerushalayim. Hag Pesach Sameach. Laila Tov a todos. Shalom, gente. Laila Toda. Vai ter aula. Shalom, shalom. Ô, amor, cadê neném de vovó?